Boa noite, igreja. A paz, você está feliz ou não? Só 13 pessoas que eu pude contar rapidamente com meus olhos. Os tristes também podem falar amém? Olha, porque você repetiu, você está triste? Queria dar uma olhadinha para o teu irmão aí do lado. Fala para ele assim, vai dar certo. Descansa o seu coração. Mas é uma alegria a gente poder estar aqui partilhando com vocês mais um pouquinho da nossa história. Eu tenho sempre compartilhado com os irmãos que eu tenho muita dificuldade em pregar coisas que eu não tenho vivido. Essa noite, inclusive, estou pregando para mim mesmo, porque eu preciso colocar esse assunto cada vez mais no meu escopo, de melhorar algo que meu coração ainda precisa ser trabalhado. E eu tenho tentado buscar isso do Senhor. Bom, o Marcelo falou que nós somos diretores do Fundamentos da Família, conhecido como Family Foundation, né? Na verdade, eu não me sinto assim, eu me sinto um zelador. Zelador é aquele que cuida para que nem qualquer uma pessoa possa entrar, zela pelo lugar onde foi entregue para que você cuide. É assim que a gente se sente. Eu sou casado há 39 anos com uma pessoa maravilhosa, já conheço ela há mais de 40 anos, estou envolvido com a família há mais de 40 anos. É minha amada esposa Dina Stout. Pode ficar de pé, por favor, meu amor? Essa é a Dina. Dá uma olhadinha, pessoal, isso. Não engrossa os olhos não, que é minha, ela é linda, eu sei. E com essa minha esposa eu tive 2 filhos, Mônica e Marcelo Vinícius, já casados, e nós temos 5 netos. Nós temos Samuel, que é o nosso mais velho, depois vem para Lara, da Lara nós temos o nosso outra netinha chamada Esther, da Esther nós temos depois a Eva, e agora por último o Joshua. Então é uma família linda, uma família que a gente ama. Eu queria nessa noite poder compartilhar um pouco da história da nossa família. Não da minha família nuclear, da minha família aqui, que eu falo da base da minha família, mas a família como um todo, da nossa esfera familiar. E essa noite a palavra que Deus deu para mim, eu queria que se você pudesse abrir o teu smartphone, laptop, tablet e por último, talvez a Bíblia. Está lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 26 e 28. Quem aqui gostaria de ser abençoado? Nossa, nós estamos com dificuldade nessa igreja sobre manifestação. Eu já percebi a dificuldade. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui gostaria de ser abençoado? Olha, agora eu consegui ver pelo menos, né, uma boa parte das pessoas. Ok, é uma dificuldade muito grande as pessoas entenderem acerca dessa palavra bênção ou abençoar. Muitas pessoas buscam ser abençoadas, mas elas não querem o contraponto do que significa a palavra. Então esse texto vai ensinar para a gente exatamente o que você precisa fazer para ser abençoado. Então vamos ler? Eis que hoje eu ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. A bênção, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor, e a maldição, se não obedecerdes. Então para ser abençoado é preciso... Para ser abençoado é preciso obedecer. E eu pensei numa série de ações que a gente precisa prestar atenção, porque Deus nos está dando a possibilidade de sermos abençoados, e Ele quer que a gente entenda o contexto do que significa essa palavra, e o que eu preciso fazer para obtê-la. Mas eu escolho pelo menos um item, para ver se a gente realmente está obedecendo. Então eu vou puxar 10 mandamentos, e dos 10 mandamentos eu escolhi um, que pega todos nós: honrar pai e mãe. Básico, simples. E na Roma antiga existia uma palavra chamada pater potestas. Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 6, sobre o regime do poder absoluto do pai. O pai tinha total regime absoluto do filho, inclusive de apedrejá-lo, chicoteá-lo em público, expulsar da casa, mandar embora, pôr para fora, se ele desobedecer. Eu vou repetir. Havia um poder dos pais de poder chicotear o filho, apedrejar um filho em público, pôr para fora da sua casa, se ele desobedecer. Quem topa comigo a gente aplicar essa regra nesses tempos de hoje? Não? Eu estou vendo que os jovens não gostaram muito dessa mensagem.
Mas nós tivemos uma inversão total após os anos 60. A revolução cultural nos anos 60 inverteu os valores e os fundamentos da família, por completo. A desonra tornou-se o lugar e o caos invadiu as famílias, escolas, instituições e autoridades. O fato de você sair de uma vala e vamos para outra. O fato de você não disciplinar, não corrigir, você vai para o afrouxamento. E a gente está colhendo frutos hoje por dois fatores: a não obediência e a desonra aos pais. O desrespeito aos pais, professores, autoridades, não é progresso. Pelo contrário, é um sinal de decadência moral. Por completo. Não há mais respeito. E isso a gente tem visto cada vez mais acontecer. Se você pegar o livro de Efésios, que eu acabei de citar, de 1 a 3, ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois é justo. Honre o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. O que eu tenho mais vivenciado e visto é a quantidade de jovens sendo sucumbido dessa casa, dessa família, arrancado e morto. Morto no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua identidade, no seu valor, e muitas vezes arrancado até a sua própria vida, por causa da desobediência. E nós estamos vivendo um tempo horrível. A natureza da justiça, obedecer aos pais, que é algo justo, não é uma imposição arbitrária, é uma ordem natural das coisas inscritas para a criação, para que houvesse ordem e não caos. A promessa com o nome, honra ao teu pai para que te vá bem e viva muito tempo na terra, é o único mandamento que a gente entende que tem promessa. Nenhum outro mandamento que você cumpra está anexado a uma promessa. Que teus dias se prolonguem na terra, que você vá bem todos os dias da sua vida. O inverso é: desonre teu pai e tua mãe, que teus dias serão encurtados na terra e você vai se dar muito mal todos os dias da sua vida. A gente não entende esse contexto. Sinais dos últimos tempos, está lá em Romanos, no capítulo 1, de 28 a 30. Lista a desobediência aos pais como marca moral da decadência dos últimos dias. Olha onde a desobediência entrou. Eu vou ler para vocês. Romanos 1, de 28 a 30. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, e estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, e inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. Olha onde entrou a classificação da desobediência. É tão terrível o ato da desobediência. A escolha que você tem hoje vai definir acerca da tua geração. E aí me pegou. Porque o que aconteceu comigo na minha vida foi um ciclo de desonra em relação à minha mãe. Mas eu já era cristão e queria que minha mãe se convertesse ao evangelho, e eu comecei então a jogar na cara dela algumas coisas contrárias daquilo que ela fazia, porque eu não separava o comportamento da identidade, e comecei a ferir o coração da minha mãe o tempo todo. E eu fiz isso durante seguidos 6 anos consecutivos. Não importava o que minha mãe fazia, importava o que eu fazia com a minha mãe. E um dia eu me sentei num seminário, desses a qual hoje eu sou responsável, e eu vi sobre essa mensagem da desonra cíclica, que vai atingir os meus filhos, meus netos e toda a minha geração para frente. Mas eu tinha a chave na mão para destrancar isso na minha vida. Quando aquilo veio como verdade no meu coração, eu abri meu coração naquele grupo pequeno onde eu estava, e Deus pôde ministrar o meu coração e tratou a desonra que eu tinha contra a minha mãe. Eu usava uma coisa muito interessante, eu vim vestido justamente para contar essa historinha para vocês. Conta a história de um homem que vinha para a igreja todo domingo, não chegava atrasado e não gostava de chegar atrasado. E ele vestia um terninho azul. E eu vim de azul para falar da história.
E esse então, irmão que chegava na igreja, trazia uma Bíblia debaixo do seu braço, e chegava aqui e ele dizia, oh glória a Deus, aleluia, Jesus vai falar contigo, oh meu amado querido, e todo domingo era a mesma coisa, repetia. E aí chegou em casa, chamou a esposa para vir para o culto, ele estava todo mundo atrasado, e a filha adolescente passando chapinha no cabelo, ele começou, vai Martinha, passa logo essa chapinha no cabelo, nós vamos chegar atrasado na igreja, lá não tem estacionamento direito, vou ter que deixar o carro lá longe, hoje o tempo está para chuva, se a gente chegar atrasado, nós vamos perder o culto, e ficou aquilo na cabeça da filha e a mãe, vamos Martinha, teu pai está esperando, buzinando no carro, ele vinha, botava o terninho azul, quando ele descia do carro, botava a Bíblia e encontrava o irmão, a glória, a paz de Deus, meus irmãos, aleluia, oh glória a Deus. Todo domingo se repetia, e ele botava o terninho azul e a mesma cena se repetia, parecia teatral. A filha chegou junto com ele àquele culto e viu a bronca, a briga que aconteceu naquele carro, e o pai cumprimentava os outros, glória a Deus. Ela falava, mas peraí, em casa ele é uma coisa, aqui ele é outra coisa. Isso se repetiu. Um dia, esse irmão morreu. Sabe o que aconteceu? O terninho azul foi para o céu e ele foi para o inferno. Tem muita gente usando o terninho azul para vir aqui. Os teus filhos estão enxergando vocês em casa, o que acontece. A bênção de Deuteronômio diz para obedecer a Deus, honrar pais, para que tenha longevidade na vida, prosperidade, e você vai receber um favor divino. Mas quando a maldição, que é o caminho que eu escolho, da desonra, se torna tão cíclico o processo, que começa rebelião, desonra dos filhos, confusão, ruína, afastamento de Deus e destruição da família. Essa é a diferença da escolha. Em Deuteronômio 28, são a lei das consequências. Deus não apresenta opções neutras. Todas as escolhas carregam consequência espiritual. Todas. A bênção segue a obediência e a honra. A maldição acompanha a rebelião e o desprezo. Em Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16, reforçam: honra teus pais para que te vá bem e tenha uma vida longa. Agora é interessante que a gente quer ser abençoado, mas a gente não quer obedecer. Quando aconteceu isso comigo, eu fui ministrado daquele grupo, voltei para minha casa, fiquei pensando acerca desse assunto, porque quando a gente vai em algum evento como esse, Deus fala com você. Mas a minha mãe não sabia o que aconteceu. Então eu tive a oportunidade de encontrar um dia ela em casa, quando foi nos visitar. Perguntou para meus filhos, que a Moniquinha tinha 9 anos, o Marcelinho tinha 6 anos. Falou: o teu pai dava aquele curso, Casados para Sempre, treinamento, agora ele está envolvido com esse negócio de veredas antigas. O que é, Mônica? A Mônica falou: vovó, pergunta para ele quando chegar. Aí eu cheguei. E ela perguntou para mim o que era veredas antigas, eu fui explicar. Mãe, veja bem, olha, lá em casa nós somos 3 irmãos, na verdade são 4, um dos meus irmãos é do coração. E eu falei: a senhora já percebeu que o meu irmão tal não visita a senhora, o fulano não faz isso, o fulano não faz aquilo? Daqui a pouco eu vi um calor no meu ombro, era a mãozinha de alguém que acompanhava um corpinho, era minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim: para de ficar fazendo isso, resolve logo com a sua mãe. Aí eu olhei para minha mãe, eu falei: mãe, eu tenho saudade do seu colo. Eu tenho saudade do seu beijo, eu tenho saudade do seu carinho, e eu quero te pedir perdão, porque durante 6 anos, o inimigo veio roubar a senhora de mim. Eu estou muito arrependido. Eu de joelho, aquela mulher me pega no colo, e eu fiquei chorando, meus filhos vendo, minha esposa vendo, e eu pude fazer um concerto com a minha mãe. Um tempo depois, minha mãe teve um AVC, ficou paralisada do lado esquerdo, pedi férias lá na UDF na época, e fui para a casa da minha mãe, fazer fisioterapia, dar banho, trocar. Foi uma das melhores férias da minha vida, de tanto conserto para honrá-la. O que é honra? É aceitar a pessoa como ela é. É reconhecer o valor do outro, é validar a sua existência, a sua história, o seu papel. É dizer: você é importante para mim. Honra é pegar a pessoa daquela questão, daquela vida, e pegar e honrar ela de forma tal que você vai colocá-la dentro do seu coração. O que é desonra?
é justamente o contrário. É rejeitar essa pessoa. É tratar com indiferença, desprezo, vergonha, é negar o valor. É aquele que Deus colocou como autoridade, como fonte de vida, mas você nega essa pessoa para te proteger e para te amar. É você tirar o valor dessa pessoa do seu coração. Isso é desonra. A honra não depende da perfeição dos pais, depende do caráter do filho. Não importa se o pai é bom, se o pai é ruim, se o pai é mau. Aqui não está dizendo que você deve honrar pai bonzinho, pai que ora, pai que cuida de você, pai que diz eu te amo, pai muito obrigado. Aqui não diz que você deve honrar o pai que só faz as coisas que você quer. Aqui não fala isso. Aqui fala honra teu pai e tua mãe. Eu tenho alguém que pode contar uma história para vocês, muito devastadora acerca de um pai. E eu queria chamá-la aqui. Para vocês entenderem como é vencer o entendimento acerca de abençoar. Porque isso muda a história da vida de um pai e de uma mãe. Então eu quero que a minha esposa conte quem era o seu pai. E o que ele fazia com vocês. E qual foi o fim disso. Boa noite a todos. Sou filha de um casal muito especial. Eles tiveram 14 filhos. E 4 deles faleceram. E 10 sobreviveram. E eu sou a 5ª filha desses 10 filhos. Mas meu pai foi um homem muito ruim. Bravo, promíscuo, um homem que prostituía, violento, batia na minha mãe, batia em nós. Nós não éramos chamados pelo nome, nós éramos chamados por outros nomes. De prostitutas, as meninas, somos 4 mulheres, 6 homens. Sofremos violência e abuso de todas as formas que vocês possam imaginar. Física, emocional, espiritual, de todo jeito. E nós crescemos nesse ambiente, um ambiente de caos, um ambiente cheio de violência. E eu sempre ouvia minha mãe dizer, pai e mãe pode ser um cachorro vira-lata, pode ser uma pessoa, a pior pessoa dessa terra, mas é um mandamento divino. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da sua vida. E aí nós honrávamos nosso pai, às vezes por medo, mas fomos crescendo. E isso foi se manifestando de formas tão terríveis dentro de casa. Ao ponto de, um dia, nós já estávamos namorando, meu pai era muito bravo, não queria que a gente namorasse, não queria que a gente ficasse fora de casa, principalmente as meninas, porque ele tinha medo que os homens lá fora fizessem o que ele fazia com as mulheres, conosco. E não só isso, cada filho que casava, ele perdia um valor de salário, porque nós tínhamos que entregar todo o nosso salário que nós recebíamos do nosso trabalho para ele, né? E ele ficava muito bravo. E aí ele descobriu que nós estávamos namorando, eu estava namorando escondido do Marcelo. E eu cheguei muito tarde em casa. E eu falei, eu vou dormir. Eu cheguei, ele estava todo mundo dormindo. Eu falei, eu vou dormir. Amanhã eu pego o primeiro ônibus e vou embora. Levantei 5 horas da manhã para tomar banho. Quando eu estava tomando banho, a porta do banheiro foi arrombada e meu pai me surrou ali mesmo. Foi a última surra que ele me deu. Eu tinha 20 anos. E aí meus irmãos falaram, olha, se você não sair daqui, nós vamos chamar a polícia, o pai vai ser preso. E a minha mãe falou, filha, por favor, vá para a casa do Marcelo por uns dias, depois você volta. Eu falei, mãe, se eu for para a casa do Marcelo, eu não volto mais. Aí nós conversamos, eu peguei algumas roupas, fui para a casa dele, e os pais dele me receberam e tudo mais. Mais tarde nós nos casamos, meu pai não queria ir no meu casamento, meu irmão que ia me levar até o altar, meu irmão mais velho, e aí de repente meu pai aparece. Do nada meu pai apareceu na igreja e acabou entrando comigo na hora lá na igreja. E depois de 5 anos de casado, nós nos convertemos ao evangelho. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar meus pais lá na minha casa e pedir perdão da desonra que eu havia feito para o meu pai, de ter saído de casa e de desonrar os meus pais muitas vezes em desobediência. E eu pedi perdão para eles.
E depois nós conhecemos o trabalho com o pastor Craig Hill, que é um seminário que o Marcelo está falando, e nós decidimos fazer uma festa de honra para os meus pais, em 99. Nós fizemos essa festa de honra lá em Londrina, no Paraná, e nós honramos nossos pais, honramos na igreja católica, onde eles permaneciam até aquele dia. E foi uma coisa linda que nós fizemos. Escrevemos um livro, Francisco e Laurinda, Mais que Vencedores. Escrevemos uma história, e cada filho escreveu uma carta de bênção. Só que ninguém conseguia achar uma palavra para abençoar meu pai. Imagine, você ser criado por um homem que te maltratou, que te humilhou, que você sofreu na vida dele o tempo todo. E, inclusive, eu não achava nenhuma palavra para abençoar meu pai. Mas aí o Marcelo conversando comigo, ele falou, mas não é possível que você não tenha nada para dizer de bom do teu pai. E eu me lembrei de uma geada que teve no Paraná muito forte, e meus pés não esquentavam de jeito nenhum, eu era muito criança. E meu pai esquentou uns tijolos no fogo, embrulhou no jornal e colocou nos meus pés. E aquilo esquentou o meu corpo. Eu tremia feito vara verde, porque era muito frio. E aquilo esquentou meu pé. E ele falou, está vendo, amor? Que pai que faz isso, que não ama seus filhos? Eu falei, é verdade, vou escrever sobre isso. Escrevi, agradecendo ele e pedindo perdão mais uma vez por tudo que eu havia feito, desobediência. Mais tarde, meu pai não ficou, né, a carta depois dos meus irmãos era muito longa. Nós terminamos na casa do meu pai. Ele tinha um bar que vivia cheio de bêbado, vivia vendendo bebida. E depois dessa cerimônia de honra, meu pai fechou o bar e destruiu o bar e construiu 3 lojas que hoje existem até hoje. Enfim. Mais tarde, meu pai viveu depois, ele não se tornou o melhor pai do mundo, não. Mas ele melhorou muito, né? E já com os netos, ele era uma outra pessoa. Mais tarde, né, nós descobrimos uma outra coisa do meu pai, uma história muito triste, que ele havia abusado de uma neta dele. E a família toda se revoltou contra o meu pai. Só que ele já estava velho, bem velho. E ele estava muito doente. E aí eu pedi para o Marcelo, eu orei, falei, Marcelo, eu preciso ir para Londrina, eu quero ficar com meu pai por uma semana. Depois daquela surra que eu levei aos 20 anos, eu nunca mais voltei a dormir na casa da minha mãe, do meu pai. E eu voltei, fiquei uma semana lá. E dormir no mesmo quarto. Dormir no mesmo quarto, né? Frequentar aquele mesmo ambiente onde eu fui tão humilhada, tão devastada. Mas Deus me levou porque Deus precisava de um conserto entre eu e meu pai. E ele estava muito doente. E durante toda aquela semana eu fazia massagem, orava pelo meu pai. E eu abençoei a vida do meu pai, fiz um veredas com ele ali mesmo, né? Eu e um irmão meu, que é cadeirante, e minha mãe estava ali de presente. E nós oramos com meu pai, e meu pai pediu perdão. E ele se arrependeu de todo o pecado. Eu pude facilitar a ação do Espírito Santo na vida do meu pai. Ele pôde pedir perdão a Deus. E ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e único Salvador da sua vida. Logo depois, isso foi em abril. Logo depois, meu pai foi internado em agosto. Meu pai foi internado. Ele foi internado na segunda. E na sexta-feira, meu pai faleceu. E na segunda eu pedi para o nosso pastor lá de Londrina, que é da mesma igreja que nós, falei, vai visitar meu pai, por favor, pastor. E aí o pastor foi, e meu pai pediu para ele ler o Salmo 23, ele leu, meu pai sabia de cor salteado, Salmo 23, depois leu o Salmo de Davi, quando Davi pede, né, limpa-me, Senhor, com hisopo, e serei puro. E meu pai, decorado aquele salmo, ele orou com o pastor o salmo inteirinho. E depois, no dia do velório, o pastor deu esse testemunho para toda a minha família. Ele falou, dona Laurinda e toda a família, eu quero dizer para vocês que eu nunca vi um homem tão arrependido e tão contrito como foi seu Francisco. Meu pai morreu no Senhor, mas ele precisava
de alguém que pudesse transmitir isso a ele. E sabe, hoje eu fiquei sabendo, né? Logo que nós chegamos aqui, eu recebi a ceia. Nós vamos ter um momento de ceia logo no final, né? Mas antes, eu queria que antes do Marcelo terminasse, você fosse pensando aí no seu coração, se há alguma falta de perdão. Porque não é só ir, né? Deixar, se você tem alguma coisa, vai no altar, deixa a sua oferta. E se tem alguma coisa contra alguém, vai e retrata primeiro. A ceia também. A gente precisa se retratar, e Deus colocou isso no meu coração. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui esta noite. E obrigada, amor, por essa oportunidade. Obrigado, amor. Eu pedi para ela contar essa história, porque às vezes a gente coloca no coração da gente que os pais têm que ser perfeitos para poder honrá-los. A Dina tinha todos os motivos, mas ela escolheu a bênção. Ela escolheu obedecer. E todos os dias da vida dela se prolongaram na terra. E a gente tem colhido frutos da obediência até nos dias de hoje. O que os pais sentem quando você rejeita? Quando eles são desonrados, os pais experimentam vários tipos de sentimentos. Primeiro, a de inutilidade. Especialmente na velhice. Eles sentem que não servem para mais nada. A exclusão total das decisões da vida dos filhos. Ninguém consulta mais. A desvalorização da sua cultura, a limitação da sua história, do tempo que ele vivia, ou não tem mais paciência para ensinar um WhatsApp, nem como usar um telefone. Põe os pais no ridículo. O desdém pela aparência, não se veste como você acha que deveria se vestir, pela limitação, talvez física, não anda na mesma velocidade que a sua, derruba o copo a qualquer momento, às vezes urinam na calça. As finanças deles, talvez são mais difíceis, a gente vai ter que ajudá-los. Ou pelas opiniões dos pais que são totalmente diferentes da sua. E você então, de forma silenciosa, vai rejeitando. Tem um texto na Bíblia que fala em Efésios, no capítulo 6, verso 4, que diz assim: E vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E muitos filhos têm reclamado acerca da irritabilidade desses pais com seus filhos. Porque eles estão tão longe na tecnologia, que eles não conseguem chegar e acessar o coração e se irritam. Falam coisas que não deviam, ferem os seus filhos, começam a botar medo que vai cortar a internet, vou tirar o teu celular, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o coração dos filhos vão se distanciando do coração dos pais, coração dos pais distanciando dos filhos. Pais, não provoqueis a ira nos seus filhos. Paulo também fala aos pais que a autoridade sem amor gera rebelião. O rigor sem graça produz amargura. Todo fruto de maldade acontece dos dois lados. Criai na disciplina de amoestação, na educação cristã equilibrada, limites claros. É necessário ter limite. Eu viajo muito e eu ando em vários tipos de estrada. A estrada mais insegura para mim é aquela que não tem a sinalização do meio, daquelas pontas amarelas, e nem nas laterais da rodovia. Quando chega por volta das 5h30, 6 horas da tarde, fica aquele período cinza, eu já não começo mais a enxergar aquilo. Você fica instável, você não sabe de que lado você está da rodovia. É preciso sinalizar, é preciso colocar margens, porque senão a gente vai cair numa vala direita ou na vala esquerda. O problema é que você não coloca mais limites, não anexa mais consequências pelas escolhas, e simplesmente estão todo mundo solto. É um caos. Os filhos que decidem o que assistir, quando assistir, como assistir, com quem assistir. Não tem mais controle. E controle também não é bom. Mas por outro lado, o pai tem medo. Aí os filhos ameaçam os pais: se não fizer eu vou me matar. Aí o pai fica com medo porque vai se matar. Nunca se viu tanta doença, síndromes, que apareceram para autodefesa. Não mexa com ele porque ele tem isso, tem DH, tem burnout, tem não sei o quê. E isso tudo vai distanciando o coração dos pais aos filhos. A obediência é como um fruto.
é necessário que a gente comece uma prática dentro de um lar. Primeira coisa, honre, independente de quem seja o seu pai. Honre, não critique, não justifique, não exponha, somente honre. Quando o coração aceita e valoriza os pais, a obediência nasce naturalmente, não por obrigação, mas por amor. O fruto vem depois, a obediência forjada, preparada, lançada, nutrida, começa a crescer. A obediência que brota da honra é duradoura, que transforma, inclusive gerações. Filhos, obedeçam aos seus pais com palavras de gratidão. Você sabe que todo pai, eu falei para hoje, eu não sei se foi hoje ou ontem, se ela falei tanta coisa. A única coisa que um pai e uma mãe gostaria é que você chegasse no domingo, por exemplo, hoje é domingo? Hoje é domingo, né? Ou sei lá, num dia de refeição qualquer, à mesa, você olhar para o seu pai e falar assim: pai, eu estava aqui pensando, eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, mas eu vi o quanto o senhor dá duro, quanto o senhor trabalha duro, sai de manhã, e o senhor às vezes carrega um peso danado lá no seu trabalho. Eu vejo que o senhor chega em casa com as costas doendo, reclamando de dor na coluna, e eu nunca falei isso para o senhor. Pai, obrigado pelo seu esforço, por me criar. É só isso que um pai quer, gratidão. Eu fazia consultoria para jovens. Chegou um dia um rapazinho, com tênis da Nike, White Blitz Golden Master. E eu vi que aquele tênis custava na época lá, tipo R$1.400. E o pai demorou para eu dar consultoria, porque eles passaram no shopping para comprar o tênis. Quando ele entrou para eu começar a devolutiva, eu perguntei para aquele menino: que legal esse tênis, você trabalhou para tê-lo? Ele falou: não, ganhei hoje do meu pai. Quanto que você pagou por esse tênis? Aí o pai falou: falei, você deu tênis de graça para o seu filho? Sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. É por isso que nós estamos nessa geração que nós estamos. Os pais afrouxaram. Tem filho que não arruma a sua cama, não arruma o seu quarto, não varre um quintal, não recolhe um cocô de cachorro, não leva um lixo na rua. Ele deveria andar pelado, descalço, para aprender o que é trabalho. E não consegue agradecer um pai pelo chinelo havaiana que ele está usando. Sabe como é que é o nome disso? Ingratidão. O poder da transformação da bênção. Você quer ser abençoado? Todo mundo levantou a mão. Sim, quero. Ah, meu pai, quebre o ciclo da desonra sobre a sua casa. Comece a agradecer o seu pai por te dar aonde dormir, o coberto onde você se cobre, a água que você escova o teu dente, a pasta que você usou, o papel higiênico que você passou. E você não pagou nada por isso. Nós aqui todos somos filhos. Vá na tua natureza dos seus pais quando estão velhos. Olhe bem nos olhos dele e diga: pai, muito obrigado. Lá em Pompeia aconteceu um fenômeno. Porque nós entendemos que a gente está aqui para mudar uma cultura. E nós estamos transformando a nossa cidade de uma cultura de maldição para bênção, de desonra para honra. A prefeitura chegou lá no escritório, uma secretária da prefeitura, e falou assim: Marcelo, eu trabalho no CLAS, só trabalho com velhinhos. E eu queria fazer uma coisa para poder honrá-los, fazer alguma coisa para que os filhos estejam interessados, porque a gente marca uma reunião, os filhos não aparecem. E são tudo velhinhos, de 80 anos, 90 anos, 70 anos. O que eu poderia fazer? Eu falei: vamos honrar eles. Mas como? Nós precisamos criar um gancho. Vamos escrever um livro. Os velhos escrevem um livro acerca das suas histórias. E ela que foi então dando mais ideias sobre isso. Pegamos 25 velhinhos lá do CRAS, da prefeitura, Pompeia, de uma sociedade. E chegamos e falamos assim: você escreve o livro, eu vou ensinar os filhos a honrar os pais.
Marcamos então um horário, vieram uma multidão de filhos naquele auditório, e ali eu fui ensinar sobre o ciclo da desonra, como quebrar e como escrever uma carta de honra aos seus pais. Se ajoelhando na frente, olhando nos olhos, porque vai ser o momento que você vai entregar e o teu pai não sabe que está sendo escrito um livro. Muito bem, preparamos toda aquela cena, marcamos o dia, foi no dia 7 de maio desse ano. Craig Hill estava lá em Pompeia, avisamos ele que haveria esse momento, fui lá, treinei os filhos, a Dina contou parte da história dele, tivemos um tempo, cada filho escreveu uma carta, ensinei eles como fazer, treinei o pessoal da prefeitura para poder ficar cada um com uma família, para eles não ficarem presos com a carta. E eu quero mostrar para vocês esse dia. Pode passar o vídeo número 1 para mim, por favor. Vídeo número 1. Por que eu estou mostrando essas coisas? Eu viajei por mais de 100 nações do planeta. E eu nunca vi uma cidade sequer acontecer como está acontecendo em Pompeia, onde o conselho da cidade está apoiando uma cultura de honra. Essa noite foi uma noite muito importante, de muita gratidão. Me fez, assim, pensar muito sobre o meu passado junto com a minha tia. Ela não é minha mãe, mas é minha mãe do coração. Foi muito importante eu registrar as minhas memórias para os meus filhos e para os meus netos. E eles vão saber um pouquinho da minha história. Eu acredito que Pompeia será a melhor cidade pequena, de pequeno porte do Brasil. Eu sei que eles têm uma visão para fazer isso até 2038, mas eu acho que está acontecendo hoje. Porque vocês estão criando uma cultura de honra, uma cultura de bênção. E eu creio que isso convida a presença de Deus. E a bênção de Deus sobre essa cidade. Parabéns! Uma cidade. Isso deveria ser algo natural na igreja. Eu estou falando de 25 velhinhos que faz classe. Classe é o nome do projeto, né? Onde eles ficam. Não é absurdo isso? É uma loucura. E a gente aqui não consegue. O que é honrar um pai? Primeiro, reconheça o seu valor. Segundo, declare bênção. Terceiro, crie vínculos. Toda semana eu vou ligar para o meu pai. E vou declarar uma bênção. Pai, eu quero orar hoje uma bênção ao Senhor. Pode olhar nos olhos. Baruch, ajoelha, entrega a tua vida para o teu pai. Pai, eu quero olhar nos teus olhos e dizer, Pai, muito obrigado. Eu valorizo o teu esforço. Pai, obrigado por me dar a vida. Obrigado, porque hoje o que eu tenho, o que eu sou, é porque o Senhor me deu. Valor. Convide a restauração. Peça para que Deus derrame sobre você Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O coração dos pais está longe do coração dos filhos. Não importa a idade. Todos nós aqui somos filhos. Reconheça. Identifique as áreas que você tem desonrado seus pais. Palavras, atitudes, ausência. Arrependa-se diante de Deus quando possível, diante dos seus pais, se ainda eles estão presentes. Se não estão, ajoelhe-se e fala, Senhor, eu não tive oportunidade de falar isso para meus pais, mas eu estou muito arrependido. O Senhor me perdoa por tanta palavra negativa, quantas feridas emocionais eu causei no meu pai. Fique em silêncio e pergunta, Senhor, o Senhor me perdoa? Não tem como pagar por coisas que já aconteceu. Terceiro, escolha honrar. A bênção começa como uma decisão. Ministre. Já acabou meu tempo? Não? É que parou de correr para baixo, eu fiquei preocupado. Ministre. Abençoe seus pais com palavra.
Como fazer isso? Eu vou ensinar o que eu ensinei na prefeitura. Ah, oh, aleluia. Eu estava ficando preocupado. Falei, nossa. Se você pensar agora no nome do seu pai, só uma atitude. Vá lá no Gemini. O que significa Antônio? Leia o que significa. Você ora e fala, Senhor, esse aqui é o significado do meu pai. Como que eu posso transformar esse nome que tem um significado em uma bênção? Só um exemplo. Coloca assim, virtudes do meu pai. Amoroso, compassivo, generoso. E comece a declarar uma bênção de acordo com as virtudes que Deus colocando na sua vida. Escreva uma carta. Se mora longe, ligue o celular. Faça uma festa, se possível. Quer ir mais longe? Escreva um livro. Não importa, faça alguma coisa. Ministre. Muitas vezes estão num momento de dor. Dores aqui, dores ali, dores acolá. E você pode pôr a mão e falar, Senhor, ameniza a dor. Isso chama-se honra. O que é desonra? É não ligar. É não se importar. É pior do que odiar. Chama indiferença. E às vezes nós estamos num momento aqui na igreja, para ir daqui a pouco para uma santa ceia, e a gente quer que Deus nos abençoe. Como? Se eu tenho mágoas, feridas que não foram curadas e saradas, se eu ainda não faço como obediência, obedecer um princípio tão simples, eu podia pegar tantas outras coisas, mas eu falei, Senhor, o que é comum para todos nós? Honrar. Pai e mãe. Todos nós aqui fomos atingidos hoje. Não ficou ninguém de fora. Então nós tomamos uma partida essa noite. Honrar e abençoar os nossos pais, para que se prolongue os dias nessa terra, e que eu vá bem, prospere todos os dias da minha vida. Converte o seu coração ao seu pai, ele converterá o coração ao seu, para que não venha e fira a terra com maldição. Eu quero andar na bênção e não na maldição, e isso é uma escolha. O que você escolhe para você essa noite? Bênção ou maldição? Honra ou desonra? É isso que Deus nos chamou a fazer. Eu usei o exemplo da Dina, que eu caminhei com essa família. Ela não contou toda a história. Quando nós fomos para o bar, aquele pai amaldiçoou o filho mais velho, porque o dia que ele decidiu se casar, ele perdeu o primeiro salário que foi embora do seu bolso. Então ele amaldiçoou o casamento e não foi no casamento. E eu sabia da história. Eu sentei com cada filho para escrever uma história tanto difícil quanto da Dina para tirar a história do tijolo. Eles não tinham. E eu então fui trabalhando no coração deles para sacar cada história para pôr naquele livro. Uma outra filha se juntou com um rapaz, traficante de droga. Ele se matou, foi morto inclusive na prisão. Ela nunca acertou a vida dela inteirinha na relação de casamento. Já teve vários homens. 2 morreram. Porque ele chamava ela de prostituta todos os dias. Fui para outro filho, amaldiçoado, porque ele não escutava direito, ele teve meningite quando era criança. Isso talvez para ele foi bom, porque ele não deixou de ouvir muitas coisas. Mas ele era ferido e machucado pelo pai todos os dias. Teve um outro que tinha, o pai obrigava a dar, e agora eu estava conversando semana passada com um deles. Um dia ele chegou com o pai, ele passou no lugar, estava precisando de uma calça jeans. E viu que a calça estava em promoção e comprou.
E então quando ele foi entregar o dinheiro para o pai, estava faltando um dinheiro, que era a calça que ele havia comprado. E um shampoo para ele lavar o cabelo. Ele apanhou tanto na vida dele aquele dia. Porque o pai dele falou, agora você vai ter que trabalhar mais ainda, para poder devolver o resto do que você me roubou. Esse era o pai da Dina. E estava lá seu Chico e dona Laurinda numa cadeira. E eu lá como mentor, o facilitador da família. Chamei filho por filho. João e Nilda, vem aqui, mais velho. Seu Chico, está o João e a Nilda, eles querem ler uma carta para o Senhor. E o Joãozinho, com a quarta balangando. Pai, seu Chico, para meu filho. Eu tenho que te pedir perdão. Porque eu não fui no seu casamento. Minha norinha, eu amaldiçoei vocês. Me perdoem. Aquele velho chorava e os dois se debruçavam naquele colo. Outra filha que foi amaldiçoada por prostituição. Ela não conseguia encarar o pai dela. Falei, olha para o teu pai. Ele falava, filha, me perdoe. Eu falava, seu Chico, vai quebrando agora, você não é uma prostituta. Cada filho. E o bar. As pessoas passando na rua vendo aquilo. Eu não estava preocupado. Naquela semana o irmão dela trabalhava na TAM. E saiu de moto, uma Kombi bateu nele, a Kombi passou por cima dele, Kombi do correio. E a roda passou aqui por cima, deslocou a coluna, ele quebrou 7 colunas e 3 vértebras. E aí puxaram ele debaixo da Kombi, quando puxaram, rompeu a medula, ele ficou paraplégico. A gente queria cancelar esse dia da bênção. E a mãe dela falou assim, não minha filha, eu quero que aconteça. Havia uma comoção. Quem que leu a carta do Sérgio? Eu li a carta do Sérgio. E aí quando eu li, o céu parece que desceu naquele lugar. Cada filho que aquele pai machucou o coração dele, foi restaurado aquele dia. Logo depois ele fecha o bar, a vida daquele homem muda, todos os filhos agora começaram a fazer juntamento naquela casa, queriam estar todo mundo junto, o ambiente foi mudado, o caos sumiu, e o coração daquele homem devagar foi sendo moldado. A honra transforma coração. Às vezes você está aqui, o teu pai não é cristão, ou você que está me assistindo, como que alcança o coração do meu pai? Ele é um homem assim, ele crê em outra coisa. Honre, abençoe. Quando? Todos os dias, se possível. Você vai ver mudança no coração do seu pai, transformação na vida da sua família. A escolha é sua, ser um canal de bênção ou de maldição. É você que escolhe. E você sabe o que é pior? Quando você critica o seu pai, desonra o seu pai, porque ele é sistemático, ele é bruto, ele é grosso, ele é áspero, e você é uma moça. E você coloca no teu coração uma mentira, nunca vou me casar com um homem igual ao seu pai. Revelação para você, você vai casar com um pior do que o seu pai. Porque é cíclico. A gente vê isso acontecendo toda hora. Quanto mais eu profiro, mais volta para mim aquilo que eu estou proferindo. Então não se engane. Quem vai colher frutos amargos dessa decisão é você mesmo e não são os outros. Eu gostaria que você colocasse de pé. Eu não sei se o Marcelo queria aproveitar esse gancho e fazer a Santa Ceia e a gente já trabalhar nesse assunto. Pode ser? De novo, eu não estou bravo com você, nem irritado. Eu só vim trazer a verdade. E quando a verdade chega, ela mexe com o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Se tem algo que eu tenho falado constantemente nos últimos dias, é assim: o púlpito como o nosso, que prega a verdade domingo após domingo, ele não vai massagear o teu ego, querido. Não vai. Ele vai confrontar você.
Porque Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele quer ver você melhor do que você está hoje. Amor, venha. Fica do meu ladinho. Fica do meu lado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 23, o apóstolo Paulo está ministrando a ceia. A ceia é um memorial de tudo aquilo que o Senhor fez para nós. Se você não pegou o seu cálice na entrada, faz um sinal assim que ele vai chegar para você, mas todos com o cálice na mão, por favor. Só fazer um sinal. O diácono vai levar para você. Cadê? Ali. Poli. As crianças estão liberadas? Pode mandar vir? Ok. Diáconos, por favor, Aninha, Almir. Aqui assim, quem que estava com a Morquita? Ali. Isso. Eu pedi para que as crianças viessem também, porque nós vamos fazer um momento família. Se você está longe da sua família, o seu filho está aqui, ele não está do teu lado, chama ele para ficar do teu lado agora. Você, filho, vai até o seu papai, a sua mamãe, fique com eles, por favor. As crianças também vão trazer o cálice. As crianças, os pais buscarem as crianças ali em cima, ok. Quem deixou os filhos do flock, eles estão ali esperando você, melhor. Então, suba ali pegá-los, por favor. Vai ser um burburinho, mas assim, na presença de Deus tem burburinho, burburinho santo, burburinho alegre. A gente voltou de um lugar que tinha muito burburinho. Não é, seu Stout? Quer dizer, pastor Marcelo Stout. O Ener não pôde estar aqui ou está aqui? Ok, vamos lá. Estou vendo. Gente, é gostoso demais olhar daqui. Já está um pouquinho mais de pressão aí, filho. Você já deu um abraço na tua esposa? Você já deu um abraço no teu filho? Você já deu um abraço? Quem estiver sozinho, tem alguém sozinho? Se você está vendo alguém sozinho, traz para perto de você, junto com a sua família. Não fique sozinho nessa hora. Cadê o pequeno? Está ali correndo. Não fique sozinho, isso. Mais alguém ficou sem cálice? Eu não consigo, a luz não me ajuda. Não estou vendo nenhum sinal, Almir. Ok, todo mundo lá. Está aqui. Aham. Você quer ouvir eu? Você quer me ouvir, é isso? Fred, ajuda lá, faz favor. Deixa o Henrique ouvir ele. Me ouvir? Ok. Pai e mãe, você está junto do seu cônjuge aí. Marido, olhe para sua esposa. Diz assim para ela: querida, me perdoa, porque eu ainda não sou aquele marido que o Senhor quer que eu seja, mas eu prometo que eu quero melhorar, e eu quero ser o sacerdote que o Senhor espera que eu seja na minha casa. Esposa, diga assim para o seu marido: querido, eu ainda não sou a ajudadora fiel que o Senhor espera que eu seja,
mas eu estou trabalhando nisso. E eu vou ser. Em nome de Jesus, me perdoa. Pais, olhem para os seus filhos e digam para eles: filhos, eu ainda não sou o sacerdote que o Senhor espera que eu seja, mas eu prometo para vocês que estou melhorando. Eu estou buscando do Senhor ser melhor, e eu vou ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja na vida de vocês, e eu os abençoo para que possam crescer e frutificar aonde quer que vocês estejam. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você pode abrir o seu cálice. Tá aqui, amor. Tá. Não, tá aqui. Ok, eu vou tirar. Ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo está ministrando exatamente a ceia, e ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos o pão. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você tem o cálice na mão. Senhor, o pão representa o teu corpo e o cálice representa o teu sangue. O Senhor nos deixou esse ensinamento para que lembrássemos do Senhor todas as vezes que nos reuníssemos. Comemos o pão e agora bebemos o vinho em memória do Senhor. É o suco, assim nós tomamos. E com a família junto, unidos, vamos nos abençoar uns aos outros, através dessa canção, que profetizaremos essa bênção sobre as nossas famílias.